Olá, queridos alunos e alunas da Escola de Teologia João Ribe Palharim, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso nível Master. A aula de hoje será a aula de número 53, módulo 3. A disciplina que nós estamos estudando é as Epístolas Paulinas. Hoje nós vamos falar sobre as primeiras epístolas de Paulo. A primeira e a segunda epístola aos Tessalonicenses. Tenho certeza que vai ser uma aula muito boa, muito profunda, muito tocante. Quero que você fique comigo até o final dessa aula, porque Deus vai revelar coisas profundas ao teu coração, você vai aprender bastante. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma oração com você, pedindo a Deus para que venha nos iluminar, nos revelar os mistérios, os segredos da sua palavra. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, eu oro agora por cada pessoa que estuda comigo na Escola de Teologia João Ribe Palharim, cada aluno e aluna que está, através desta videoaula, aprendendo de Ti, aprendendo da Tua palavra. Libera para cada pessoa toda sorte de bênçãos, abra o entendimento, dá a revelação do Teu Espírito a esse Teu filho, a essa Tua filha, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Você pode agora, por favor, pegar a palavra de Deus e abrir comigo. Eu tenho aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, é uma Bíblia de estudos que nós, pastores da Paz e Vida e professores da Escola de Teologia, usamos e recomendamos. É a Bíblia de estudo predileta do pastor João Ribe Palharim, é com ela que nós ministramos no altar. É uma recomendação, mas não é uma regra. Você pode ter a Bíblia que você desejar. Porém, a tradução que nós usamos aqui na escola é a Revista e Corrigida. Você também precisa ter a apostila da Escola de Teologia. Esta aqui, ela é a apostila impressa, né? Como você pode ver, no nível Master, aula 53. Então, se você não tem a apostila e quer ter, você vai mandar uma mensagem via WhatsApp para esse número que está aqui na sua tela. Aí você manda o nome da aula, nível Master, módulo 3, Epístolas Paulinas, parte 2, aula 53, as primeiras epístolas. E aí você vai receber a apostila impressa. A apostila, aliás, no formato digital, né? É a mesma apostila impressa, só que no formato digital, para você ver no seu computador, no seu celular, no seu tablet. Ou então, se você quiser a aula realmente impressa, aí você vem até a nossa unidade de ensino e retira gratuitamente. Vamos ler então o que está escrito aqui na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler na apostila. O teólogo Bruce, no seu livro Paulo, o Apóstolo da Graça, ele deu aqui uma explicação muito preciosa sobre a cidade de Tessalônica. A carta aos Tessalonicenses é destinada à igreja na cidade de Tessalônica. Quem nascia em Tessalônica era um tessalonicense. Então vamos aprender um pouco sobre essa cidade. A cidade e porto de Tessalônica ficava perto da cidade anterior de Terme, que deu nome ao Golfo Termaico, atualmente Golfo de Tessalonique, no lado ocidental da península Calcídice. Fundada por volta de 315 a.C. por Cassandro, rei da Macedônia, que lhe deu o nome de sua esposa Tessalônica, filha de Filipe II e meia-irmã de Alexandre o Grande. Seus primeiros moradores foram os habitantes de Terme,
e de umas 25 outras cidades e aldeias da região, que Cassandro forçou a se estabelecer na nova cidade. Quando os romanos dividiram a Macedônia em 4 distritos, isso aconteceu em 167 a.C., Tessalônica se tornou a capital do segundo distrito. Quando eles transformaram a Macedônia em uma província, em 146 a.C., Tessalônica se tornou a sede da administração provincial. E a partir do ano 42 a.C., ela teve o status de cidade livre, governada por seus próprios politarcas. Este título, politarca, parece ter sido peculiar aos principais magistrados das cidades macedônias. Ele não aparece em nenhum lugar da literatura grega, com exceção de Atos 17,6, onde é usado para os principais magistrados de Tessalônica, mas tem ampla confirmação em inscrições que pertencem ao período que estamos estudando na própria Tessalônica e em outras cidades macedônias. A Via Inácia atravessava a cidade de noroeste para sudeste, e parte da rua que segue o seu trajeto tem o mesmo nome até hoje. Olha só quanta coisa interessante aprendemos aqui. O livro Paulo, o Apóstolo da Graça, do teólogo Bruce, na página 215, nos dá essa informação. Agora nós vamos ler um pouquinho o que nos disse o teólogo Russell Norman Champlin, na Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, na página 436 do livro do Champlin. Ele agora fala sobre a igreja em Tessalônica. A história da fundação da comunidade cristã de Tessalônica se acha em Atos 17, do 1 ao 14. Eu não vou ler, só vou te situar. Quer saber como é que Paulo fundou essa igreja? Você vai lá em Atos 17, lê do 1 até o 14, você vai saber o que aconteceu lá. Paulo fundou essa igreja durante aquilo que chamamos de sua segunda viagem missionária, tendo partido precipitadamente de Tessalônica, talvez no verão do ano 50 depois de Cristo, após ter conquistado certo número de convertidos. Em Tessalônica, Paulo, Timóteo e Silas, repare que no versículo 1 do capítulo 1, na Bíblia está falando de Paulo, Silvano e Timóteo. Então eu quero te dar a informação de que esse Silvano é o Silas, tá bom? Paulo e Silas, Paulo e Silvano. Esse Silvano é o mesmo Silas, tá bom? É a mesma pessoa, apenas é uma forma diferente do nome. Do mesmo jeito que você já aprendeu na aula passada, que Paulo e Saulo são a mesma pessoa. Paulo não mudou de nome, ele mudou foi de país. E aí a forma do nome mudou, mas é a mesma pessoa. Paulo e Silas. Então Paulo e Silvano, Paulo e Silas é a mesma pessoa. Em Tessalônica, Paulo, Timóteo e Silas sofreram severas perseguições da parte dos judeus incrédulos e, debaixo de pressão, foram forçados a abandonar a cidade. Dali partiram para Bereia e depois para Atenas. Quer dizer então que Paulo não pôde ficar em Tessalônica muito tempo, ele foi expulso da cidade. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que ele ficou ali apenas 3 semanas. E eu te pergunto, o que é que dá para fazer em apenas 3 semanas? Para eu plantar uma igreja nova, eu vou lhe dar um exemplo aqui meu. Eu hoje dirijo a Paz e Vida no Rio Grande do Norte. Para eu plantar uma igreja numa cidade, eu tenho o seguinte critério: esta igreja já está recebendo a palavra através do rádio, através da televisão, já tem um meio de comunicação ali eficaz, levando a palavra? Se tem, vamos plantar a palavra ali por 6 meses, e depois a gente vai e planta a igreja, e inaugura a igreja fisicamente. Antes disso, vamos evangelizando pela TV, pelo rádio, vamos divulgando o trabalho, porque, no meu entender, com menos de 6 meses de divulgação, não dá tempo de formar uma igreja, não dá tempo. Vamos abrir a igreja, ela não vai ter ninguém.
Olha só, o Paulo ficou 3 semanas em Tessalônica, foi expulso da cidade, mas quando ele foi expulso da cidade, ele já havia deixado ali alguns convertidos. Em apenas 3 semanas de trabalho, Paulo conseguiu formar uma igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é a prova de que quando a obra é de Deus, ela cresce mesmo em meio às adversidades. Mas a retirada precipitada dos obreiros do Evangelho deixou os membros da igreja de Tessalônica um tanto menos alicerçados nos ensinamentos cristãos, especialmente no que concerne às questões escatológicas, ou seja, no que diz respeito ao fim do mundo, ao fim da era da graça, ao Apocalipse. Os cristãos de Tessalônica não tiveram tempo de ser ensinados por Paulo nesse sentido, o que não podia satisfazer o apóstolo dos gentios. Ou seja, Paulo não ficou satisfeito de saber que aquela igreja não foi discipulada. Então ele se sentiu na obrigação de fazer esse trabalho, ainda que à distância. Dessa circunstância, portanto, é que surgiu a necessidade desta epístola, porquanto também os problemas surgiram na comunidade cristã de Tessalônica, assim que partiram dali os pregadores cristãos. A Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia do Russell Norman Champlin nos conta isso na página 436. Então vamos ler um pouquinho aqui, um panorama sobre a primeira epístola aos Tessalonicenses. Foram 2 cartas, vamos ler um pouquinho sobre a primeira. Esta é provavelmente a primeira epístola escrita por Paulo e talvez o primeiro documento escrito da religião cristã. Vou lhe dar uma informação que muita gente não sabe. A Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Significa que não é na ordem que os livros estão que eles foram escritos. Por exemplo, há 4 evangelhos no Novo Testamento. Qual é o primeiro dos 4? Mateus. Mateus foi o primeiro dos 4 evangelhos. Quando eu abro a Bíblia aqui, o livro que vem primeiro? Mateus. Só que o primeiro evangelho a ser escrito não foi Mateus, foi Marcos. Entendeu? A primeira carta de Paulo aos Romanos, a primeira carta de Paulo na Bíblia é a carta aos Romanos, não é? Só que não foi essa a primeira carta que Paulo escreveu. A primeira foi a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, a forma como os livros estão colocados aqui na Bíblia não são a forma exata como eles foram escritos. A Bíblia não está aqui em ordem cronológica. Vamos ver um pouco aqui na apostila. Esta é provavelmente a primeira epístola escrita por Paulo e talvez o primeiro documento escrito da religião cristã. Ela não é doutrinária e não tem elementos de controvérsia. É uma das mais cordiais e afetuosas cartas de Paulo. Ou seja, diferente da carta aos Coríntios, por exemplo. A carta aos Coríntios é uma carta que Paulo escreve para poder apagar incêndio. É uma carta carregada de palavras duras, de ensinamentos pesados. Por quê? Porque o objetivo de Paulo, quando escreveu aos Coríntios, era resolver os problemas da igreja. Já na carta de Tessalônica, ele não está fazendo isso. Ele não está querendo resolver problemas, não há controvérsias, é isso que estamos querendo dizer. E também não é uma carta doutrinária que Paulo está querendo exortar a igreja. É uma carta de amor, é uma carta de saudade, é uma carta muito afetuosa. É notável isso pelas suas saudações especiais e refere-se à expectativa do retorno imediato de Jesus. Paulo passou pouco tempo em Tessalônica, essa informação fica clara aqui em Atos 17, verso 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitado dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então é daqui que eu tirei a informação de que
Paulo ficou apenas 3 semanas lá e depois foi expulso, porque aqui está dizendo que ele, por 3 sábados, esteve lá na sinagoga ensinando e falando para os judeus. Então ele ficou pouquíssimo tempo lá, mas o Espírito de Deus agiu poderosamente ao ponto de, em tão pouco tempo, o apóstolo deixar ali já uma igreja fundada. Provavelmente Paulo escreveu essa carta em Corinto, por volta do ano 50 da era cristã. Por isso que nós dizemos aqui um pouco acima que ela é provavelmente um dos primeiros escritos do Novo Testamento, porque os teólogos acreditam que Marcos foi o primeiro a escrever o Evangelho e ele o escreveu por volta do ano 55, ou seja, a carta de Paulo foi escrita antes de Marcos escrever o Evangelho. Então é uma carta muito importante. Segundo o teólogo Donald Stamps, na página 1843 da Bíblia de Estudo Pentecostal, esta mesma Bíblia que eu tenho aqui, na página 1843 da Bíblia Pentecostal, nós temos aqui um estudo do teólogo Donald Stamps, onde ele diz que existem 4 características principais nesta primeira epístola aos Tessalonicenses. A primeira, ela foi um dos primeiros livros escritos do Novo Testamento. Se não foi o primeiro, então foi o segundo, não há dúvida. Segundo, contém textos chaves do Novo Testamento sobre a ressurreição dos santos falecidos por ocasião do arrebatamento da igreja e a respeito do dia do Senhor. A gente lê lá em capítulo 4, versículo 3 em diante, onde Paulo diz: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca de quem já dorme, porque se Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo também hão de ressurgir com ele. Aí Paulo começa a explicar que aqueles cristãos que morreram em Cristo vão ressuscitar. E no capítulo 5 ele fala sobre o dia do Senhor, ou seja, sobre a segunda vinda. A terceira característica desta epístola é que todos os 5 capítulos da carta aos Tessalonicenses, em algum lugar, eles vão falar da volta de Cristo e da importância, da relevância disso para os salvos. Nós que somos salvos pela graça de Deus, pelo amor de Deus e pela misericórdia de Deus, não podemos tratar a volta de Cristo como uma coisa sem importância, como um evento sem importância. Nós temos que nos preparar para este que será o maior evento de todos os tempos, a volta gloriosa do Senhor Jesus. Eu vou ler com você em cada capítulo um versículo. Vamos em 1 Tessalonicenses. Em cada capítulo eu vou ler um versículo para te mostrar que todos os capítulos falaram da volta de Jesus. No capítulo 1, verso 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, a Jesus, que nos livra da ira futura. Capítulo 2, 19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Capítulo 3, versículo 13, olha só. Para confortar o nosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Capítulo 4 agora. Do versículo 13 em diante, ele fala sobre a ressurreição, sobre a vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Aí você vai lendo mais adiante. No capítulo 5, e aí eu não vou nem ler, porque desde o capítulo 1, do capítulo 5, do 1 até o 11, está falando aqui claramente da volta de Jesus. E no versículo 23 diz:
e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo realmente queria criar na igreja de Tessalônica uma expectativa pela volta de Jesus. E essa tem sido uma falha que muitos pastores e pregadores do século 21 estão cometendo. Criar na igreja expectativas só para essa vida. Meus amados, nós acreditamos na prosperidade nesta vida. Acreditamos na vida abundante para esta vida. Acreditamos que Deus tem o ouro e a prata para nos dar. Acreditamos que tem o melhor dessa terra para nos dar. Isso é aqui nessa vida, sim. Mas não podemos ignorar o que Paulo disse aos Coríntios: se esperamos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Não podemos criar na igreja apenas a expectativa de prosperar aqui, de ser feliz aqui, de conquistar aqui. Temos que criar na igreja, nós pastores, pregadores, temos que criar na igreja uma expectativa, uma ansiedade até pela volta do nosso Senhor Jesus. A igreja primitiva tinha esse sentimento. Estavam longe, porque 2000 anos se passaram e Jesus ainda não voltou. A igreja de Tessalônica estava muito longe da volta de Jesus, mas vivia como se fosse para aquela época. Já a igreja do século 21 está próxima da volta de Jesus. Todos os sinais estão aí se cumprindo. E mesmo assim, a igreja vive como se Jesus não fosse mais voltar. E a quarta característica da primeira epístola aos Tessalonicenses é porque ela oferece uma visão única do estado de uma igreja zelosa, mas imatura no começo da década do ano 50 da era cristã, e das características do ministério de Paulo como um pioneiro do evangelho. Quando você passa para a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, aí você vê que há mais 3 características. Novamente, o teólogo Donald Stamps faz estas observações. Vamos ler antes aqui na apostila. Como a primeira epístola, segundo a Tessalonicenses, foi escrita em Corinto, pouco tempo depois, provavelmente 1 ou 2 anos após a primeira. Percebemos com a sua leitura que não houve grandes mudanças em seu interior no decorrer desse tempo. Paulo sente necessidade de voltar a escrever-lhes com um intuito semelhante ao da primeira epístola. Então há muita semelhança, é como se fosse até uma continuação. E isso não é comum nas cartas de Paulo. Tem cartas que você vê que Paulo, na primeira carta, falou de um jeito, na segunda carta ele aborda outras questões ou fala de forma diferente. Na carta aos Tessalonicenses, tanto na primeira como na segunda, Paulo aborda esta questão do arrebatamento, da volta de Cristo, da segunda vinda. E eu quero te mostrar agora 3 características da segunda epístola aos Tessalonicenses. Primeira, ela contém um dos trechos mais completos do Novo Testamento a respeito da iniquidade, da impostura desenfreada do final dos tempos. Ele fala aqui no capítulo 2, versículo 3, e ele começa falando do anticristo, ele começa falando do que vai acontecer na terra, de como as pessoas estarão vivendo, e aí você olha para essas cartas, para esses textos ditos por Paulo, e percebemos que estamos vendo isso aqui acontecer. Do capítulo 2, 3 até o 12. Segunda característica desta carta: o justo juízo de Deus, vinculado à segunda vinda de Cristo, é descrito aqui em termos apocalípticos, como no livro do Apocalipse. Por exemplo, olha, no capítulo 1, versículo 6, quero que você preste atenção na leitura. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder,
como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe uma linguagem aqui muito semelhante à linguagem do livro do Apocalipse. Do capítulo 2, verso 8, olha como ele fala: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quem é esse iníquo? Iníquo é aquele que pratica a iniquidade. Quem é esse iníquo? É o anticristo. Parece que nós estamos no Apocalipse, mas não, estamos na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa é uma característica. Terceira característica dessa epístola é porque ela emprega termos descritivos do anticristo que não se acham em outras partes da Bíblia, o que eu acabei de ler, no versículo 3, no versículo 8. Aqui no versículo 8 chama ele de iníquo. No versículo 3 chama ele de homem do pecado. Olha só: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ao lermos essas duas epístolas, podemos perceber o caráter apocalíptico, fato em comum nos escritos do apóstolo Paulo. É importante deixar de notar, é impossível deixar de notar tal característica. No trecho abaixo vemos Paulo falando sobre o arrebatamento. Vamos ler aqui no capítulo 4, verso 13, e depois no capítulo 5, verso 11. Olha só, 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Até aqui eu li do capítulo 4, do verso 13 ao 18. Agora você vem comigo para o capítulo 5, verso 11. Olha só o que diz aqui: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Agora eu vou ler para você e com você um outro trecho da palavra de Deus, onde vemos Paulo falando sobre o dia do Senhor e sobre o anticristo. E agora nós vamos para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esse texto que está na tua apostila é do capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Você tem na apostila transcrito, e eu já li na apostila, agora eu vou ler na Bíblia. Você pode me acompanhar
onde quiser, do capítulo 1 em diante. Do capítulo 2, verso 1 em diante. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e que com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda palavra e obra. Aqui está o texto escolhido por nós aqui da escola para você meditar a respeito dessas duas cartas de Paulo. Agora vamos ver o que disse o pastor João Palharim no seu livro a respeito desse assunto. O amor de muitos esfriará. Terrorismos, parricídios, sequestros, iniquidades, corrupções, escândalos, traições, violências, drogas, desamor. Quanto mais se aproxima o dia da sua volta, mais o amor ao próximo e a Deus vai se esfriando. É um fenômeno mundial. Igrejas na Europa se converteram, entre aspas, em danceterias. Coisa triste, não é? A gente já se alegrou tanto de ver lugar que tinha um boteco, que tinha um bingo, que tinha um bar, que tinha qualquer outra coisa, fechou, a igreja foi lá e alugou aquele lugar e a palavra agora está sendo pregada. Mas na Europa, onde antigamente eram igrejas, agora estão abrindo danceterias. Cultos em muitas igrejas se transformaram em reuniões sociais ou em ajuntamento para se buscar apenas o que é material. Cada dia mais os seres humanos, inclusive os cristãos, se preparam somente para o bem-estar desta vida. Esse sinal, o amor de muitos se esfriará, foi dito por Jesus há 2000 anos atrás. E todos os dias a gente vê esse sinal se cumprindo diante dos nossos olhos. Quem perseverar até o fim será salvo. São errôneas as ideias de que uma vez salvo, salvo para sempre. Outra ideia errada: quem é predestinado à salvação será salvo de qualquer maneira, ou seja, a pessoa pode fazer o que quiser, que no final ela vai ser salva porque ela foi predestinada. Essa pregação de que tem pessoas predestinadas para a salvação é mentira, isso não existe. Vamos ver aqui, olha. Será salvo quem se mantiver fiel até o fim. Apocalipse 2:10, parte B e versículo 26. Ao que vencer
e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Depois, na próxima aula, nós vamos falar sobre as grandes epístolas. Hoje falamos apenas das primeiras epístolas, que são as 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Eu deixo para você agora um questionário para que você responda a respeito desta aula que eu ministrei hoje para você. E gostaria que você enviasse as respostas deste questionário, bem como a questão discursiva, para a nossa secretaria através do nosso WhatsApp. Você manda o seu questionário, nós vamos corrigir e vamos lançar a sua nota no sistema da escola. A você que apoia esse ministério sendo um pregador do telhado, o meu muito obrigado. É através de você que essa escola continua ensinando a palavra de Deus por todo o Brasil. E se você gostaria de se tornar um pregador do telhado, nos apoie. A chave Pix da nossa igreja está na sua tela agora, é o número do nosso CNPJ. Faça agora um Pix e mande o comprovante pelo nosso WhatsApp, o mesmo WhatsApp que você manda as atividades, que você manda algo relacionado à escola, você manda também o seu comprovante, que eu vou orar por você e como forma de gratidão, vou lhe enviar o livro do pastor João Ribe Palharim para te ajudar nos seus estudos. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Foi uma aula menor, mais curtinha, falando apenas acerca dessas 2 primeiras cartas de Paulo. Na próxima aula, vamos dar sequência a esse assunto. Um forte abraço, até a próxima aula, se Deus quiser.